Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar aqui estreando o Diálogos Acadêmicos da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho de 2023. E é realmente um prazer estar aqui com os meus colegas, Beatriz, Ronald e Tiago. Espero que seja uma manhã muito proveitosa para a gente e para quem nos está escutando. Eu vou iniciar com minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, liso, comprido. Estou vestindo uma blusa branca, um brinco azul e tenho atrás de mim alguns armários também brancos. Eu vou fazer como a Beatriz, né, já fez a introdução, vou fazer uma breve exposição do meu trabalho, que é fruto da minha dissertação em mestrado em Direito Público. O título do trabalho é O Princípio da Vedação do Retrocesso no Direito do Trabalho, Conceitos, Fundamentos e Parâmetros de Aplicação. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que é um mestrado em Direito Público e não em Direito do Trabalho. Então, a minha motivação genérica, digamos assim, ao escrever sobre esse tema, foi justamente buscar uma aproximação entre o direito constitucional e o direito do trabalho. Eu acho que, apesar da gente falar muito em constitucionalização do direito do trabalho, a gente ainda tem alguma dificuldade de traduzir os fundamentos, a estrutura do direito do trabalho para a linguagem do direito constitucional. Principalmente quando a gente vai estudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gente percebe, a gente tem algum incômodo em notar alguma dificuldade em concretizar o conceito, o conteúdo de trabalho digno e decente, e a gente fica, às vezes, com uma impressão de que é conferido um peso maior à livre iniciativa. Então, passada essa motivação genérica, né, essa motivação mais geral, falando especificamente sobre o princípio da vedação do retrocesso, meu objetivo foi, de fato, concretizar o conteúdo desse princípio, trazendo alguns parâmetros para sua aplicação no instrumento, no caso concreto, para que ele fosse mais um instrumento na análise da constitucionalidade de medidas regressivas em matéria trabalhista. Na época do mestrado, eu ingressei em 2016, já existia, né, um conceito, um contexto político, econômico de maior enfraquecimento do direito do trabalho, mas a gente ainda não tinha reforma, não tinha nem projeto de lei de reforma trabalhista na forma como ela se tornou, né? A gente tinha alguns projetos de lei esparsos que mudavam alguns poucos artigos da CLT e, com o passar do tempo, com o trâmite legislativo da reforma, ela se tornou o que é hoje, né, da forma como foi aprovada. Então, o meu trabalho não teve por objetivo analisar a reforma trabalhista sob a ótica da vedação do retrocesso, mesmo porque eu fui atropelada pela reforma lá para o final do meu trabalho, né? Então, eu tentei incorporar alguns aspectos, tratar sobre alguns aspectos da reforma, mas meu objetivo não foi analisar a reforma em si. O meu trabalho ele foi dividido em 4 capítulos. Os 2 capítulos buscam traçar as premissas para a aplicação do princípio da vedação no retrocesso, né? Uma vez que ele é uma limitação ao poder legislativo, a gente tem que conceber o direito do trabalho, os direitos trabalhistas, como direitos fundamentais. Por isso, no capítulo 1, eu começo analisando a relação entre o trabalho e a dignidade humana e a proteção conferida pela Constituição de 88 ao direito do trabalho. E acho que a minha contribuição aqui é defender o trabalho, defender que o trabalho encontra-se intimamente vinculado com o princípio da dignidade humana, na medida em que ele é essencial à promoção da autonomia do trabalhador. Por meio do trabalho, o indivíduo alcança a satisfação de suas necessidades materiais de sobrevivência, então ele está relacionado tanto ao mínimo existencial, quanto à possibilidade de fruição de outros direitos. E, em terceiro lugar, o trabalho possui um valor em si, pois representa a concretização de um plano de vida e permite a construção de uma identidade individual e social do trabalhador.
E para que tudo isso, né, se realize, a gente, obviamente, tem que falar de um trabalho inserido no contexto de trabalho decente, de um trabalho protegido, o que revela a fundamentalidade dos direitos trabalhistas. No capítulo 2, eu apresento questões mais teóricas relacionadas aos direitos sociais, já que o direito do trabalho está inserido nesse contexto de direito social, como a fundamentalidade material, a relação entre os direitos sociais, o mínimo existencial e a dignidade humana, e algumas questões relacionadas à sua eficácia, como ser ou não uma limitação ao poder de reforma constitucional, a possibilidade de judiciabilidade. Apesar da gente falar, né, que não existe uma hierarquia entre os direitos de primeira geração e de segunda geração, a gente observa que existe uma maior relutância da jurisprudência quando está diante de demandas que buscam a concretização de direitos sociais. E eu acho que isso ocorre principalmente por conta da sua forma de realização progressiva, né? Entre um mínimo existencial e um grau máximo de concretização de um direito social, a gente tem muitos passos. Então, acho que a questão aqui é definir até onde o judiciário pode intervir na concretização de um direito social sem afrontar o princípio da separação dos poderes. Então, estabelecidas essas duas premissas, né, de que os direitos fundamentais de que os direitos sociais são direitos fundamentais, tanto do aspecto formal quanto no aspecto material, no que se inclui os direitos trabalhistas, eu passo para tratar especificamente sobre o princípio da vedação do retrocesso. Esse princípio, ele traduz basicamente uma proteção em face de medidas do poder público, em especial do legislador e do administrador no exercício do seu poder normativo, que provocam um retrocesso no nível de gozo ou exercício de um direito social protegido. Então, o primeiro pressuposto para a aplicação do princípio da vedação do retrocesso é a existência de um corpo legislativo responsável por realizar um determinado direito social e de uma legislação superveniente que revogue ou altere essas disposições anteriores. Então, a gente precisa, de fato, desses dois corpos normativos para que a gente possa comparar se houve ou não uma redução no nível de concretização daquele direito social. Então, a gente observa que existe uma vedação entre o princípio da vedação do retrocesso e a democracia, entendida aqui como, de fato, as instâncias majoritariamente eleitas, a partir do momento em que ele limita o legislativo, limita o administrador no exercício dessa função normativa. E para conciliar esses dois conceitos, o que eu defendi no trabalho é uma interpretação relativa do princípio da vedação do retrocesso. Ou seja, ele não proíbe de forma absoluta toda e qualquer medida regressiva, mas uma visão que leve a sério os direitos fundamentais, no que se incluem os direitos sociais e os direitos trabalhistas, não admite livremente restrições a esses direitos, né? Então, as alegações de crise econômica, de defasagem no orçamento, de necessidade de ajustes fiscais, que usualmente são utilizados, né, na defesa dessas medidas regressivas em matéria de direitos sociais, não podem ser vistas como um cheque em branco para o poder público. Então, eu passo a listar alguns dos parâmetros que eu defendi no meu trabalho para a aplicação do princípio da vedação do retrocesso. O primeiro deles é a presunção de inconstitucionalidade da medida e a inversão do ônus da prova. Eu defendo que cabe ao Estado, ao adotar uma medida regressiva em matéria de direitos sociais, demonstrar a estrita necessidade da medida, o que supõe a demonstração, né, o cumprimento dos seguintes requisitos. Em primeiro lugar, a existência de um interesse estatal qualificado a ser atingido pela norma regressiva. Em segundo lugar, o caráter imperioso da medida. E, em terceiro lugar, a inexistência de medidas alternativas menos restritivas do direito em questão. A demonstração desses requisitos pode ocorrer durante a elaboração da lei, durante o processo legislativo, ou após a aprovação, sendo questionado eventualmente sobre a constitucionalidade da medida. Em segundo lugar, a aplicação do princípio da proporcionalidade dos seus subprincípios, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
Aqui não tem nenhuma novidade, já é o parâmetro utilizado, né, pela jurisprudência trabalhista na análise de restrições a direitos fundamentais. O ponto que eu ressalto aqui é a importância da gente analisar não só o princípio da proporcionalidade na sua dimensão de vedação do excesso, mas também na dimensão de vedação à proteção insuficiente, né? Que é especialmente relevante quando a gente está diante de relações privadas que, por sua natureza de desequilíbrio, exigem uma atuação do Estado, uma atuação positiva do Estado para proteger a parte mais fraca, né? A parte hipossuficiente, como é o caso do trabalhador. O terceiro parâmetro é o respeito ao núcleo essencial do direito e ao mínimo existencial. Aqui também não tem uma grande novidade, já é um parâmetro utilizado pela jurisprudência na análise de restrições a direitos fundamentais. O quarto parâmetro é ter uma especial consideração com indivíduos e grupos marginalizados e com medidas de discriminação indireta. Quando a gente fala no extrato da classe trabalhadora, a gente sabe que a gente está diante de uma parcela da população que é mais vulnerável, que é hipossuficiente frente ao empregador. Mas dentro desse extrato, a gente tem grupos ainda mais vulneráveis, né? As mulheres, as pessoas com deficiência, os trabalhadores negros. Então, a gente tem que ter uma especial atenção com medidas regressivas que tenham por objetivo direto ou que indiretamente impactem de forma desproporcional nesses grupos. E, por fim, o último parâmetro é a defesa do princípio da vedação do retrocesso como um reforço ao dever de fundamentação no processo legislativo. Eu aqui utilizo o conceito de devido procedimento na elaboração normativa desenvolvida pela professora Ana Paula de Barcelos, na sua tese de titulação na UERJ, e ela defende que esse devido procedimento de elaboração normativa exige que o legislador apresente razões e informações sobre três temas específicos durante o processo legislativo. O problema que a iniciativa legislativa pretende enfrentar, os impactos esperados pela medida proposta e os custos dessa medida. Então, trazendo esses parâmetros para a reforma trabalhista, por exemplo, um dos argumentos falados, né, para aprovação na reforma trabalhista era o combate ao desemprego, o combate à informalidade. Então, esse parâmetro exigiria do legislador, no processo legislativo, durante o processo legislativo, apresentação de dados. Olha, a gente vai combater o desemprego dessa forma, trazer experiência de outros países, né? E acaba que esse último requisito conversa um pouco com o primeiro requisito de inversão do ônus da prova, né? Uma vez que o poder público se preocupe no processo legislativo com a apresentação dessas razões, dessas motivações, ele meio que se desincumbe desse ônus, né? E com isso eu encerrei o capítulo 3, e o capítulo 4 eu volto mais para o direito do trabalho, né? Porque os parâmetros anteriores eles se aplicam na análise da constitucionalidade de medidas regressivas em matéria trabalhista, mas também em outros direitos sociais. E aí, no capítulo 4, eu converso um pouco mais com o direito do trabalho de forma mais específica ao falar das negociações coletivas. E a minha defesa é de que o princípio da vedação do retrocesso tem que funcionar também como um limitador das negociações coletivas, porque no âmbito desse processo são criadas normas jurídicas, né? Então, se esse princípio vincula o legislador, os mandatários eleitos, ele também tem que vincular as partes nessa negociação. Acho que isso decorre da própria eficácia horizontal dos direitos fundamentais, e por isso eu defendo essa limitação também. Eu trago também outras limitações de natureza procedimental, mas não vou me alongar muito para a gente poder partir aqui para as perguntas. Essa foi só uma introdução mesmo para a gente poder partir para as próximas reflexões. Agradeço a atenção de todos.